Vamos ver o conteúdo agora de citoplasma e citosol. A gente tem dois tipos de células, as células que são chamadas eucarióticas e as células chamadas procarióticas, ou procariotas e eucariotas. Qual vai ser a diferença das duas? A presença de uma membrana chamada carioteca delimitando o material genético. Essa é a principal diferença. Então, nas células eucariotas, a gente vai ter uma membrana rodeando o material genético. Já nas células procarióticas, o material genético vai estar disperso no citoplasma. E o que seria uma célula? Seria um mínimo conjunto de biomoléculas que conseguem realizar processos como nutrição, relação e reprodução. Então, a célula é a unidade fundamental, que chama a unidade morfofuncional fundamental dos organismos vivos. É a menor unidade viva que existe, é uma célula. Então, a gente vê aqui duas células eucarióticas, uma célula vegetal, uma célula animal, e aqui uma célula procariótica, uma bactéria padrão. E o que seria esse citoplasma? O citoplasma é tudo que se encontra entre a membrana e o núcleo. Então, tudo que está aqui na célula, excetuando o núcleo, é citoplasma. Então, como seria essa receita, né, para formar o citoplasma, a célula? Observa essa figura aqui embaixo. Eu tenho uma célula inteira. Se eu tirar o núcleo dessa célula, eu fico só com o citoplasma. Se eu retiro todas as organelas do citoplasma, eu fico só com o citossol. Vamos recapitular. Eu tenho uma célula inteira. Se eu retiro só o núcleo, isso aqui tudo é citoplasma. Se eu retiro as organelas aqui, eu fico com o citossol. Então, o citossol é tipo a parte não diria líquida, porque ela é mais viscosa. Depois a gente vai ver que tem duas composições, uma mais líquida e uma mais viscosa. Mas é a parte da célula em que, quando a gente tira todos os elementos, só sobra ele. Então, a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. O citoplasma, ele é formado por hialoplasma, que é a mesma coisa de citossol, citoesqueleto e os orgânulos celulares ou organelas. E essas organelas podem ser não membranosas, de membrana simples e de dupla membrana. O citossol ou matriz citoplasmática, que é quando a gente tem a célula inteira, se a gente tirar o núcleo e as organelas, a gente fica com o citossol. Ele é um meio líquido da célula, porém ele pode ter consistências diferentes. Então ele pode estar no estado sol, que é um estado mais líquido, ou no estado gel, que ele é mais sólido. Quando a gente quebra um ovo e aquele ovo tá novinho, a gente observa que ao redor da gema tem uma clara mais endurecida. Então, essa clara endurecida seria o estado gel. E a clara, que é mais mole, seria o estado sol, o estado mais líquido. E a composição do citoplasma seria de 85% de água, sais minerais, proteínas, enzimas, aminoácidos, metabólitos, ácidos nucleicos, lipídios, polissacarídeos, monossacarídeos e inclusões como gordura, glucógeno, que é o polissacarídeo de reserva animal. Aqui a gente tem algumas organelas que estão presentes em células eucarióticas. Com exceção dos ribossomos, que estão presentes tanto nas eucarióticas quanto nas procarióticas, a gente vai ter o núcleo, que só vai estar presente em células eucarióticas, que é onde fica o DNA, que é a nossa informação genética, os vacúolos, os peroxissomos
que tem a função de desintoxicação. Lembra da questão da catalase, que transforma o peróxido de hidrogênio em água mais oxigênio? São os peroxissomos que fazem. A gente tem também lisossomos, sempre que fala em lisossomos, a gente se lembra de digestão celular. E eles também têm uma função muito importante, que é a eliminação de organelas viejos, as organelas velhas, que isso se chama autofagia. Tem as mitocôndrias, falou em mitocôndrias, lembra de energia, e a nossa energia é o ATP, adenosina trifosfato. O retículo endoplasmático, que ele pode ser liso, que produz, que armazena o cálcio e faz a metabolização de compostos, como aquele você lembra, o fígado de uma pessoa alcoólatra vai ter muito retículo endoplasmático liso, que é ele que vai fazer essa metabolização do álcool. Ele também faz a metabolização de medicamentos. Então, quem toma muito medicamento, quem bebe álcool, quem toma droga, então vai ter muito retículo endoplasmático liso. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele faz a síntese de proteínas. E essa síntese de proteínas pode ser direcionada para o aparato de Golgi. Quando chega no aparato de Golgi, ele vai ser empaquetado, que é acondicionado, e ele vai ser enviado para algum lugar, essas proteínas. O aparato de Golgi também pode produzir carboidratos, é uma das funções dele. E a distribuição das organelas na célula, que não acontece ao acaso. O citoesqueleto se encarrega de mover essas organelas. Então, onde essa organela é necessária, ela vai ser movida pelo citoesqueleto e vai se colocar no lugar mais adequado para exercer a sua função. E lembrando que o citoesqueleto tem função muito importante também na questão da movimentação do citoplasma. Ele faz esse citoplasma. E as inclusões citoplasmáticas, o que seriam essas inclusões ou inclusões? Essas inclusões são acúmulos de substâncias hidrófobas que repelem água, que não se mistura com água, sem a delimitação de uma membrana. Então, são substâncias que estão lá, soltas no citoplasma e não tem uma membrana envolvendo. Elas tanto aparecem em células eucarióticas quanto procarióticas. E elas podem ser inclusões de reserva, proteínas precipitadas, pigmentos. Se elas são proteínas precipitadas, elas geralmente são substâncias de desétil, que vão ser eliminadas da célula. Elas também podem ser pigmentos. E as inclusões de reserva, essa parte é a mais importante daqui das inclusões. Nos animais, elas podem ser o glucógeno, que é o nosso glicogênio, ou os triglicerídeos. O glucógeno vai estar armazenado nas nossas células hepáticas e musculares. Como é que o glucógeno vai chegar nas células hepáticas e musculares? Todo carboidrato que você ingere vai virar glicose. Essa glicose é utilizada imediatamente pelo organismo. A glicose que sobra não pode ficar lá de bobeira no sangue. Ela tem que ser armazenada de alguma forma para ser utilizada depois. Então, essa glicose vai ser armazenada na forma de glucógeno. Ela vai formar uma cadeia de polissacarídeo, que se chama glucógeno, e vai ser armazenada nas células do fígado, que são as células hepáticas, e nas células musculares. Quando o organismo tem uma queda no nível de glicose no sangue, ele começa a quebrar essa cadeia enorme de glicogênio ou glucógeno e começa a liberar a glicose que estava lá na forma de glicogênio para ser utilizada lá pelas células do nosso corpo. Essa glicose é liberada no sangue e vai até as células que estão precisando. Os triglicerídeos vão direto para as células adiposas.
E nos vegetais, que pra gente, no caso, tem menos importância, seria as gotas de gordura que ficam armazenadas nas sementes das oleaginosas, como amendoim, castanha. Os óleos essenciais, que são aceites essenciais, como por exemplo o hortelã. E eles podem ficar armazenados como látex também. Nessa imagem a gente vê tanto o glucógeno sendo armazenado, essas bolinhas. Cada oquinho desse é uma célula de gordura. Ela não está cheia de gordura porque durante a técnica a gordura se perde, porque a gordura é solúvel em álcool. Quando coloca álcool nesse tecido, a gordura sai. Mas a gente sabe que aqui dentro tinha gordura. E essa célula é bem característica, é um adipócito, porque ela tem um vacúolo bem grandão e tem um núcleo na periferia. O núcleo dela é periférico. Ele é justamente periférico porque está cheio de gordura e empurra o núcleo para a periferia. Então, aqui o armazenamento de glucógeno e armazenamento de gordura. E aqui a gente encerra essa parte de citoplasma, citosol e inclusão citoplasmática. Até a próxima!